E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, na aula de hoje a gente vai apresentar uma técnica que na verdade ela é até um pouco famosa, que é a ideia da gente conseguir testar e principalmente formar os tipos de dados que a gente quer de acordo com uma entrada de dicionários. O que isso quer dizer e por que eu tenho que aprender uma coisa dessas? Vamos supor que a gente está fazendo uma requisição HTTP e eu tenho que mandar um body no meu post, né? Como é que eu faço com que, assim, a estrutura daquele body ela seja padronizada para o meu código? Como é que eu falo para o meu cliente o seguinte, eu preciso que o body tenha todas essas especificações? E a gente vai fazer exatamente esse tipo de tratamento hoje. Eu vou criar aqui um arquivo run.py, né? E a gente vai utilizar para fazer essa nossa brincadeira toda uma biblioteca, né? Que ela se chama Cerberus. Esse cara aqui é muito bom. Eu vou deixar, né, o link aqui do pipe para a gente fazer os downloads. Antes da gente partir diretamente, né, para a documentação, deixa eu pegar aqui, né, vou fazer a instalação aqui na minha máquina. Eu geralmente instalo com o pip3. Acredito que eu já tenho, né, eles aqui, né, então tá tudo bem satisfeito, bem instalado aqui na minha máquina. E o que acontece? Deixa eu mostrar, a partir, né, da própria documentação, o que está sendo exposto aqui. Olha esse cara aqui, olha. Tá aparecendo aqui pra gente, né, schema, name, type, string. Ou seja, eu estou ditando que eu quero um dicionário cujo o campo, né, de chave seja nome, name, e cujo tipo seja exatamente uma string. Então, a hora que a gente jogar um documento, né, um dicionário que tenha essa configuração, uma chave chamada name e uma string, a gente vai conseguir fazer uma validação verdadeira disso daqui. Vamos fazer isso daqui, né, passo a passo, para a gente ver como que isso daqui vai ser realizado. Eu vou chegar aqui, olha, from Cerberus import validator. Vou copiar essa parte de código aqui para a gente conseguir analisar, né, esse exemplo básico. É claro que daqui a pouco a gente vai crescer, né, a gente vai fazer um exemplo um pouco mais abrangente para a gente entender melhor todas as possibilidades que a gente tem aqui. Eu vou falar o seguinte, olha, val de validação mesmo, né? Ele vai ser aquele validator que eu acabei de importar com o esquema lá dentro. Ou seja, sempre que eu tiver agora, né, um tipo de dicionário que eu vou chamar aqui de documents, né? Vou dar aqui, olha, name, e eu vou colocar igualzinho que está no exemplo, né? John Doe. É engraçado, para quem não sabe, esse nome aqui, John Doe, em inglês, ele significa a mesma coisa da gente falar fulano de tal. É um nome meio que genérico que eles dão para as coisas, né? Mas eu vou fazer o seguinte, olha, response é igual a, eu vou, a partir desse objeto aqui de validação que eu criei, que tem esse esquema aqui dentro, né? Ponto validate, e eu vou colocar esse dicionário aqui dentro. E vamos fazer o seguinte, eu vou fazer dois prints aqui. Primeiro que vai ser um print da resposta, e o segundo que vai ser val.errors. Vamos ver o que vai acontecer, né, se a gente conseguir rodar esse tipo de código aqui. Eu vou aqui para o meu terminal, Python 3, run.py. Olha só, o que aconteceu aqui, ó. A resposta que eu tive da minha validação, ela foi verdadeira, foi um true. E eu não tenho nenhum erro aqui. Vamos fazer agora o seguinte, aqui em Document, vamos trocar esse nome aqui e vamos colocar o seguinte, ID, por exemplo. Vamos colocar desse jeito. Então, o que acontece? Eu estou indo contra o esquema que eu quero que o meu dicionário tenha. Eu vou chegar, vou rodar de novo esse projeto, olha o que vai acontecer agora. Olha só, false, e ele me deu qual é o erro. ID unknown field, ou seja, né, o campo é desconhecido nesse tipo de validação.
Então olha que desse jeito eu consigo pegar e falar o seguinte, eu sempre vou querer ter um dicionário que tenha uma chave e o seu valor de um certo tipo. Aqui a gente também pode abrir, né, para ter mais possibilidades, mas vamos colocar o seguinte, né? Eu vou fazer um outro arquivo que vai se chamar run functional.py e vamos abranger um pouco mais isso tudo que a gente está fazendo. Eu vou chegar aqui from Cerberus import validator. Vamos supor que a gente vai validar o body de uma requisição em HTTP, né? Eu vou colocar assim, olha, def validate, validate input, ou melhor, vamos colocar assim, né, validate body. Eu vou ter aqui um body, que no caso ele vai ser um dicionário, né? A gente vai estar entrando aqui na nossa função, mas eu vou fazer o seguinte, olha, body validator é igual a validação, né, que a gente vai ter aqui do Cerberus. Só que eu vou fazer o seguinte, eu já vou colocar o objeto que eu quero, né, de criação aqui dentro do validator. E a gente vai fazer do seguinte, vou colocar aqui um data, né, a gente vai começar enviando um tipo de dado que vai ser o data. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, eu quero que o dado ele fique assim, olha, input é igual a dicionário data, só para ficar um pouco mais explícito, né, como é que eu quero fazer aqui a minha validação, mostrando como é que eu vou enviar o meu dado. Olha só, idade, vamos colocar, não sei, cara, 27, altura, 1.75 e vamos colocar aqui, nome, vou colocar meu nome mesmo, Rafael Ferreira. Eu quero que esse dado aqui, ele seja validado naturalmente aqui, nessa nossa função de validação. Então vamos continuar. Esse data aqui, olha, nota que eu acabei abrindo aqui, né, as chaves, porque eu quero falar o seguinte, ele vai ser um tipo que vai ser um dicionário, nota, data é um dicionário, ok? E dentro dele, a gente vai ter que definir quais são as chaves, né, os campos que a gente vai estar aqui. E para isso o Cerberus ele reconhece como esquema. A gente tem isso aqui, né? Então eu vou ter um data, que é um dicionário, com alguns valores lá dentro. E aí eu vou ter que idade vai ser um type integer. Só que vamos colocar aqui, olha, integer. Deixa eu pegar um pouco mais de espaço aqui, olha. Isso. E agora que vem outras propriedades que são interessantes, né, da gente colocar em cada um, né, desses campos aqui que a gente vai querer. Eu posso colocar, por exemplo, olha só, required true. Ou seja, é necessário que eu envie esse dado. A gente pode ter, por exemplo, um required false. Eu posso ter, né, uma esquematização aqui de dados em que esse campo idade eu não posso, assim, posso não mandar ele, né? Ele não é requerido. Mas vamos colocar aqui como true. E eu posso falar o seguinte, olha, empty, né? Vazio, false. Ou seja, eu posso ter elementos, né, em que eu posso ter campos vazios. O vazio conta também. A gente pode explicitar isso daqui, né? Então, vamos lá. Fiz esse nosso primeiro aqui. Vou fazer mais um campo, que agora é o campo altura, né? Aí, qual que vai ser o tipo? Float. Vamos requerer ele? Eu não vou requerer ele. Eu vou querer que seja falso. E o empty eu vou colocar como falso também. Então nota que a gente tem, né, vários padrões para a gente utilizando aqui e fazer esse nosso arranjo, né? Agora eu quero que nome, né, seja uma string. Deixa eu colocar aqui nome.
requerido, vou colocar como true, e ele não pode ser vazio. Mas eu posso também chegar aqui, olha, e colocar um outro campo, em que eu vou chamar esse campo aqui de documento, vai ser uma string, eu vou querer que ele não seja requerido, e que o vazio, sim, isso pode acontecer. Então, olha só, eu fiz aqui, olha, né, uma função em que eu estou determinando uma validação, né, de body. Vou fazer o seguinte, olha, response é igual a body validator ponto validate, e aqui a gente tem que colocar, né, o body na nossa requisição HTTP. Claro que é totalmente fictício isso aqui que a gente está fazendo, mas assim, vale a intenção, né? Vamos colocar assim, olha, if response is false, se a nossa resposta da nossa validação for falsa, raise exception body validator.errors. Ou seja, se a gente tiver uma validação que foi falsa, eu posso fazer com que ele levante uma exceção. Caso contrário, print, ok. Vou deixar desse jeito aqui, sem muito mistério, né? Nota que foi exatamente isso. Cria o esquema que eu quero para a nossa validação, valida a entrada, verifica se a resposta ela foi verdadeira ou se foi falsa e toma alguma atitude em relação a isso. E agora a gente vai fazer o seguinte, né? Temos tudo que a gente precisa aqui, vamos testar. Eu vou pegar, fazer esse validate body com input. Vamos ver o que vai dar? Vou pegar aqui o nosso terminal. Beleza, eu rodei na verdade o run.py, é o run functional. Vamos Python 3 run functional.py. Ok, a gente teve a validação certinha, né? Vamos brincar um pouco? Vamos trocar a idade? Ela vai ser agora uma string. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só que eu só coloquei esses caras aqui, eu só mudei o tipo, né, da idade. Será que ela ainda vai bater? Deixa eu pegar. Isso, olha só. Ele levantou a nossa exceção, no nosso erro. Olha só. Data, idade, ele foi mostrando aonde que está o caminho do erro, né? Must be a integer type. Até o erro detalhado, ele consegue mostrar pra gente. Isso é um ganho muito interessante, né? Vou fazer o seguinte. Temos aqui, né, o nosso input. Vou colocar alguma coisa aqui, olha. Documento. None. Vou colocar o none justamente porque a gente colocou essa propriedade, né? O vazio, ele pode ser true, né? Agora eu fiquei um pouco na dúvida se o none vale ou se é isso daqui, uma string vazia. Mas vamos tentar o none. Se der erro, bom que o Cerberus fala pra gente. Vamos aqui de novo, Python 3 functional. Beleza. Aqui, olha, null value not allowed. A gente pode habilitar o none, né? No caso, isso acabaria sendo uma visão de null pela biblioteca, né? Mas vamos fazer o seguinte. Documento, vou colocar aqui vazio. Ok, rodou tranquilo. Então nota que assim, as possibilidades disso daqui são várias. A gente pode criar um campo, por exemplo, né, que ele seja uma lista. Eu posso mexer, né, com tipos de datas aqui dentro. Isso daqui realmente dá uma validação muito boa para a gente brincar e principalmente para mesclar com esses elementos de erro. Então, gente, era isso que eu queria apresentar. É uma tática que assim, a gente encontra muito em outras linguagens, em JavaScript, com aquela biblioteca Joy, né? Eu queria mostrar como que a gente faz esse mesmo apanhado, né, essa mesma técnica aqui em Python, utilizando Cerberus. Bom, gente, por hora eu fico por aqui. De novo, os links, né, da documentação, do local para a gente conseguir baixar os Cerberus vai estar nas descrições. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.